Administração Financeira 2, Aula Estrutura de Capital, Aula 2, Parte 2, Trade-off, Benefícios da Dívida. Como dissemos, a dívida traz benefícios e custos. Entre os benefícios estão o benefício fiscal, que nós já destacamos na primeira parte da aula, principalmente resumindo nesta formulação, onde o benefício fiscal da dívida aparece claramente aqui no valor presente do benefício fiscal. Nesta parte, nós vamos ver um outro benefício da dívida, que é a disciplina imposta pela dívida. Antes de entrar no tema especificamente, nós temos que falar um pouquinho sobre teoria de agência. Teoria de agência, que nasce lá em Jensen Macklin, em 1976, analisa os conflitos que há quando há duas pessoas num relacionamento. O relacionamento entre o principal e o agente, aquele que age em nome do principal. Então nós temos vários exemplos. O dono de uma empresa e o gestor. Então nós temos aqui o dono como principal, o gestor como agente. O dono de uma empresa que controla a empresa e o credor. O acionista atual, que pode virar um gestor e um novo acionista quando aquele acionista traz um sócio, ele fica com o papel de gestor e pode virar, se este sócio tomar uma posição majoritária na empresa, esse acionista que era o principal, ele vira gestor e pode virar agente deste novo acionista. Quando há pessoas diferentes, há interesses diferentes, há conflitos, e é o que a literatura chama de conflitos entre principal e agente. Dado a presença desses conflitos, aparecem os custos relacionados a estes conflitos. Aqui nós temos algumas citações. Eu acabei de trabalhar o que Jensen e Macklin tratam de forma muito resumida, claro. Há uma afirmação clássica de Adam Smith, que nós temos no próprio livro texto nosso. Não se pode esperar que os administradores dessas empresas zelem por ela com a mesma vigilância ansiosa com que os sócios fariam. É o que nós aqui no interior colocamos como o olho do dono é o que engorda o porco. E aí nós temos a literatura trazendo algumas afirmações, depois de análise e observações, que ilustram bem o problema. E é basicamente isso, olha, o indivíduo trabalhará mais arduamente por uma empresa se ele for um de seus proprietários do que se ele for apenas um empregado. O indivíduo trabalhará com mais afinco se possuir uma grande porcentagem da empresa do que se tiver uma porcentagem pequena. E a literatura foi observando isso e registrando, e isso traz recados importantes para a gestão. Há um caso que eu acabei de passar rapidamente, que é o seguinte: um novo acionista que se torna principal e o gestor agente. Aqui nós temos o caso muito comum de empresas que compram empresas pequenas, empresas grandes que compram empresas pequenas. Nós tínhamos na empresa pequena o dono, que era o principal. Uma empresa grande compra uma empresa pequena, o acionista, que era o principal, ele vira um gestor. E os novos acionistas viram o principal. Olha só, o acionista original, que era dono da pequena empresa, ele sai da posição de principal. Ele se torna minoritário, ele continua gestor e se transforma no agente do novo acionista, agora majoritário. Se emite novas ações e diminui a sua participação na empresa, aquele dono daquela empresa pequena pode privilegiar trabalhar menos, usufruir de regalias e até aceitar projetos que tenham VPL negativo. Isso acontece muito, ou há potencial de acontecer em empresas
de tecnologia. Aquele estudante, aquele empreendedor novo, trabalha 20 horas por dia, faz o negócio dele crescer, a empresa dele cresce, o negócio se torna interessante, e aí ele traz um sócio principal. Olha, ele era dono, ele trabalhava 20 horas por dia, agora ele tem esse incentivo, ele não é dono mais, ele vira um gestor, ele tem esse incentivo de trabalhar como ele trabalhava antes, ele tem até o direito de não trabalhar. Por quê? Porque ele fala, agora eu quero o quê? Agora eu quero cuidar da minha vida também. Ele empreendeu, fez um negócio milionário, às vezes bilionário, as chamadas unicórnios, e aí ele toma uma outra postura. Ele fala, não, agora eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar de outras coisas. Se isso acontecer, será que o negócio se sustenta? Será que aquele negócio permanece? Os honorários dos gestores, para justificar esse ponto aqui de aceitar VPL negativo a partir daquele ponto, porque o crescimento da empresa às vezes justifica salários maiores. E esses salários, por sua vez, ele é um incentivo para quê? Para que o gestor faça a empresa crescer, independentemente se são com projetos com VPL positivo ou negativo. E aí nós temos o quê? Nós temos a presença do que se chama custos de agência do capital próprio. E é o que está colocado aqui no nosso livro-texto. Efetivamente, quem que paga a conta quando nós temos esse relacionamento conflituoso? Qual que é o relacionamento conflituoso? Eu tinha um dono de uma empresa, ele vira gestor, e eu tenho um novo acionista. Se esses novos acionistas forem atentos, os próprios acionistas originais, ou seja, aquele dono da empresa pequena que virou um minoritário gestor, ele pagará a conta. Por quê? Porque as suas ações se desvalorizarão. Aquela empresa projetava o que ela vinha fazendo. E o que ela vinha fazendo era resultado de uma carga de trabalho muito grande do dono original, daquele que virou o quê? Um minoritário gestor. E aí a definição de custo de agência do capital próprio. Maior tempo de lazer para o gestor, para o acionista que virou gestor, regalias, projetos com VPL negativo. E aí eu destaco esse aceitar projetos com VPL negativo, que é exatamente contra o quê? Contra o que se recomenda na gestão, nas análises de investimentos, nas decisões de investimentos da empresa. E por que isso aqui? Porque o gestor quer o quê? Ele quer uma empresa, ele não está mais preocupado com a geração de riqueza, ele está preocupado com o quê? Com a posição dele, onde o principal é o quê? É os seus interesses pessoais e interesses que estão vinculados o quê? A salários, a benefícios, e não a maximização de valor, a geração de valor, que era um objetivo do quê? Era um objetivo de quem era dono da empresa, e não de quem é empregado da empresa. Por isso, diferentes pessoas, diferentes interesses. Por isso, a necessidade de as empresas, quando estão montando a relação, a remuneração entre gestores e proprietários, alinhar os interesses, colocar os incentivos adequados. E a dívida? Onde a dívida entra nisso? Porque lembrem do início dessa parte, nós estamos falando de benefícios de dívida. Para evitar o aumento de capital via novo sócio, o acionista, dono da empresa pequena, aquele empreendedor, aquele que tirou o negócio dele começou no zero, ele desenvolveu uma tecnologia, ele montou uma empresa, ele montou um negócio, ele fez esse negócio escalar, ele fez criar valor, ele trouxe interessados naquele empreendimento. Ao invés de
trazer capital via novo sócio, ele poderia trazer capital via capital de terceiros, via empréstimos, via financiamento, via dívida. Basicamente, ou seja, ele não traz um novo sócio, ele emite dívida. Se emitir dívida, este dono desta empresa, desse empreendimento, ele continuará com uma participação muito alta e assim ele terá interesse, porque a empresa é dele, ele volta a ter um interesse em quê? Em trazer valor para a empresa. Então provavelmente ele continuará trabalhando muito, porque ele é dono, ele não abusará de regalias, porque as regalias ele que paga, e ele não aceitará projetos com VPL negativo, ou seja, ele evitará os custos de agência. E deverá prestar contas para credores, que são muito mais impositivos, muito mais exigentes do que muitos de acionistas e investidores que entram nesses empreendimentos. Aqui eu vou trazer um ponto adicional para essa discussão, que estou chamando aqui em cima de caixa sobrando. Caixa sobrando, custo de agência e papel da dívida. Voltando um pouquinho no que é o problema principal. Se os gestores não têm participação na empresa, eles têm pouco incentivo para cuidar da empresa, para cuidar da agregação de valor. Eles podem até ter incentivos para desperdiçar, ou no mínimo eles não têm a preocupação de dono. E aí aparece uma oportunidade que é o seguinte, é relacionada à caixa, que eu chamei aqui de caixa sobrando. Quanto mais caixa sobrando, quanto mais caixa disponível o gestor ter em mãos, quanto mais ele tiver em mãos, esse gestor, mais oportunidade ele pode ter para quê? Para trabalhar menos, gastar mal e investir mal. Isso acontece naquele livro que eu recomendei na aula introdutória para vocês, tem casos de empresas que faliram por aquisições mal avaliadas. Isso aqui acontece quando o quê? Quando tem dinheiro sobrando. Quando tem dinheiro sobrando, a chance das empresas decidirem mal os seus investimentos aumentam. E aí aumenta todos os problemas que nós estamos discutindo aqui. Ou seja, o caixa disponível, o excesso de caixa, ele é um potencializador dos problemas que estamos discutindo aqui. E aí nós vamos para o benefício imposto pela dívida. O que a dívida traz? Qual que é o papel da dívida nessa discussão? Dada a necessidade que um gestor tem de pagar juros em principal, a dívida pressiona. A dívida faz com que os gestores tenham que trabalhar para pagar essa conta. Se o gestor não pagar a conta do credor, com certeza ele vai perder o crédito e ele corre o risco de perder o próprio emprego ou a própria empresa. Então, a dívida, ela diminui o fluxo de caixa livre. Ela é aquele caixa que está sobrando, que poderia estar sendo usado com despesas desnecessárias e investimentos ruins. É o que o Jensen chamou de free cash flow, que é o excesso ao necessário para realizar projetos com VPL maior que zero. E esta noção aqui, olha, do caixa em excesso, ele potencializa todos os problemas que estão nessa discussão. Então, em suma, a dívida reduz a motivação, pois os gestores têm que trabalhar para não deixarem de cumprir as obrigações. Ele reduz os custos do capital próprio, que nós definimos agora há pouco, que eram menos trabalho, mais lazer, mais regalias, investimentos ruins. Reduz a oportunidade, pois diminui o fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre, conforme definido aqui pelo Jensen, a ser alocado em quê? Em despesas necessárias, investimentos ruins, aquisições mal avaliadas. O Brearley e Myers traz o conceito de financial slack, que é basicamente o que nós estamos falando. Aqui está a definição, O que é o financial slack para esses autores? Olha aqui, caixa disponível, É caixa mais equivalente de caixa e o que a empresa tem acesso, o crédito rápido que ela tem acesso. Isso aqui é o conceito de financial slack. E aí o Brearley e Myers colocam, A dívida força
a firma a gastar o caixa para servir a dívida, né? E aí ele coloca, talvez o melhor nível de caixa que a empresa tem que ter é aquele necessário para os projetos com valor positivo, com VPL positivo. Só que eles comentam, olha, nós não recomendamos esse ajuste tão fino. A ideia é importante. A dívida disciplina os gerentes, que são tentados a investir muito. Ou seja, aquela ambição exagerada, que é inclusive o título do livro que eu recomendei para vocês. A ambição exagerada. E aí muito investimento, investimentos ruins. E a dívida coloca a empresa, coloca os gestores num estado de alerta, num estado de atenção. Então este é o benefício da dívida, que nós concluímos aqui, a disciplina imposta pela dívida. Por quê? Porque ela reduz os custos de agência do capital próprio. Ela reduz o quê? O fluxo de caixa livre. Com isso, nós terminamos o quê? Nós terminamos, nesta parte da aula, os benefícios da dívida. Nós tínhamos falado na parte anterior sobre o benefício fiscal e aqui nós falamos sobre essa disciplina que a dívida impõe. Terminamos então a parte 2, trade-off benefícios da dívida. Qualquer comentário, mandem-me um e-mail. Na próxima parte, continuaremos a trade-off falando sobre os custos da dívida.